Afinal, o que são os cometas? Os cometas são astros que viajam pelo espaço, percorrendo grandes distâncias. O sistema solar está repleto deles. Alguns milhares possuem órbitas já rastreadas e monitoradas, enquanto outros ainda aguardam para serem descobertos. Cometas possuem formas irregulares, pois são pequenos demais para conseguirem se tornar esféricos sob sua própria gravidade. Eles possuem órbitas elípticas ao redor do Sol, com períodos que podem variar de dezenas de anos até centenas de milhares, dependendo de sua trajetória. O período de um cometa é o tempo gasto por ele para efetuar uma volta completa em sua órbita. Um exemplo de cometa com periodicidade conhecida por nós é o cometa Halley, cuja aparição se dá a cada 76 anos aproximadamente. Os cometas são os corpos que mais se afastam e se aproximam do Sol, e isso acontece devido à alta excentricidade de suas órbitas, ou seja, suas órbitas são elipses que possuem o Sol como um dos focos. Eles têm sua origem nas regiões mais frias do sistema solar e, por isso, são corpos literalmente congelados. Mas em que consiste a estrutura dos cometas? Cometas são formados por gelo, rochas e gases, e a ciência divide a estrutura de um cometa em núcleo, coma e cauda. O coma é uma atmosfera que circunda o núcleo, formada por gases e poeira. Ao se aproximar do Sol, o núcleo do cometa é aquecido, liberando essa camada de gases e poeira que absorve a energia do Sol e a reflete na forma de luz visível. Essa atmosfera brilhante é muito extensa, podendo chegar a um diâmetro médio de 100 mil quilômetros, o que equivale aproximadamente a 9 vezes o diâmetro da Terra. O núcleo é a menor parte da estrutura do cometa, formado por material rochoso coberto por moléculas congeladas. O tamanho do núcleo pode variar de alguns metros até dezenas de quilômetros, sendo que tamanhos típicos se encontram na faixa de 5 a 10 quilômetros de comprimento. Quando o cometa aproxima-se do Sol, o gelo presente no seu núcleo sublima-se, transformando-se diretamente em gases. Isso ocorre aproximadamente a 0,8 unidades astronômicas de distância do Sol, inflamando o núcleo e o tornando extremamente brilhante. A cauda dos cometas só se forma quando ele se aproxima do Sol, a mais ou menos 3 unidades astronômicas de distância. Eles podem apresentar duas caudas, uma formada de gás ionizado e outra formada de poeira e gás neutro. Essas caudas surgem da interação do coma com os ventos e radiações solares quando o cometa se aproxima do Sol. A cauda de gás ionizado é retilínea, sendo formada devido à interação com os ventos solares, que possuem altas velocidades. Já a cauda de poeira e gás neutro é devido à radiação solar, que arrasta essa matéria na direção oposta ao Sol. Assim, à medida que o cometa se aproxima do Sol e a cauda surge, ele estará em sentido contrário ao movimento do cometa. Porém, quando se afasta do Sol, a cauda estará no mesmo sentido que o cometa. O comprimento da cauda pode chegar a 200 milhões de quilômetros, ou seja, pode ultrapassar a distância entre o Sol e a Terra, que é de 150 milhões de quilômetros. Em Belo Horizonte são 7 da noite. Céu maravilhoso, bem pertinho da gente como só o céu de Minas pode ser. Hoje a gente vai observar o cometa Lulin, que foi descoberto por um estudante chinês em 2007, no Observatório de Lulin, em Taiwan. Nessa passagem por aqui, ele atinge magnitude 5. Pelo que eu estudei, ele está no periélio, o ponto da órbita de um corpo celeste que passa mais perto do Sol. É isso mesmo, a gente está com sorte. Os cometas são mais visíveis quando estão perto do Sol. E quanto mais perto, mais dá para ver todas as suas partes. O núcleo, que é a parte sólida, a cabeleira e a cauda. Daniel, eu só não entendo como é que a gente sabe que o cometa vai passar justamente aqui, hoje. Dá para saber quando o cometa vai ser avistado usando a geometria analítica. As órbitas dos corpos celestes sempre são curvas cônicas. Essas curvas têm esse nome porque todas são resultado de maneiras diferentes de cortar o cone. As órbitas podem ser abertas ou fechadas. As abertas têm forma de parábola ou hipérbole e as fechadas têm a forma de círculos ou elipses. Cometa é que nem planeta? Tem órbita fechada? Alguns cometas, sim. O cometa Halley, por exemplo, tem órbita fechada em torno do Sol. É o que chamamos de cometa periódico. O período orbital do Halley é de 75,3 anos.
Seu último periélio foi em 1985 e o próximo será em 2061. Mas nem todos os cometas têm órbita fechada. A trajetória de uma órbita aberta, como já vimos, é uma parábola ou uma hipérbole. Os cometas de órbita aberta não passam novamente pelo mesmo lugar, isso é, não são periódicos. Exatamente. Mesmo assim, dá para calcular por onde eles vão passar. É o caso do cometa Lulin. Através de cálculos, os astrônomos já sabiam que ele poderia ser visto a cerca de 1 grau ao norte da constelação de Virgem no dia 18 de fevereiro. E foi o que realmente aconteceu. E hoje, dia 23 de fevereiro, ele pode ser visto a 2 graus a sudoeste de Saturno. Mas olha só, então é isso, o movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Quanto tempo demora para ela dar uma volta completa em torno do próprio eixo? Cerca de 24 horas. Cara, isso é básico. O movimento de rotação da Terra é responsável pela duração do dia. 24 horas, perfeito? Galera, então a grande consequência do movimento de rotação, sem dúvida é essa, o dia e a noite. O dia e a noite somando 24 horas de duração, que é quanto leva a Terra para dar uma volta, vou repetir, em torno do seu próprio eixo, beleza? Só que além do dia e da noite, esse movimento de rotação é responsável pelas correntes de ar. Sim, porque a Terra vai numa velocidade muito grande, a gente chama daí isso de ação centrífuga. Essa ação centrífuga faz com que a camada da troposfera, a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, mais próxima aqui da superfície terrestre, ela tem o seu ar movimentado, formando correntes de ar, perfeito? Outra consequência do movimento de rotação. E para fechar, as correntes marinhas ou correntes marítimas são também, elas são oriundas, elas acontecem em grande parte por causa do movimento de rotação. Bamboleio. Esse é o movimento de nutação. Mais fácil de ver do que de explicar. Os movimentos da Terra são mais complexos do que se espera. E isso ocorre porque os astros não são perfeitamente esféricos. O movimento de nutação ocorre devido às forças gravitacionais que a Lua exerce sobre a Terra, mas não apenas a gravidade da Lua. A nutação ocorre principalmente por causa das pequenas variações da inclinação da órbita da Lua e também pelo deslocamento dos nodos da órbita. Opa! O que é nodo mesmo? Nodo é esse ponto da órbita da Lua. É o ponto da órbita que cruza com o plano da órbita da Terra. Quando a Lua passa por esse ponto e está alinhada com o Sol, temos o que chamamos de eclipse, lunar ou solar, conforme o caso. Então esse nodo sofre um certo deslocamento. Esse deslocamento é transferido para a órbita da Lua. A força gravitacional da Lua arrasta o eixo da Terra, provocando a nutação. A amplitude da nutação é de apenas 9,2 segundos de arco. Você tem ideia do que faz com que os anos sejam criados? Ou pelo menos sabe o motivo de a cada 4 anos existir um dia a mais no mês de fevereiro? Não é apenas o planeta Terra que executa esse movimento. Todos os outros planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol. Esse é o movimento de translação, onde a Terra passa por um caminho chamado órbita elíptica, pois apresenta um movimento parecido com o circular, mas na verdade é um movimento em formato oval ou elíptico. A Terra leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos para dar uma volta completa no Sol. Já os outros planetas, por estarem em distâncias diferentes, também levam dias diferentes para completar o mesmo trajeto. Enquanto o ano terrestre leva cerca de 365 dias e 6 horas para se completar, em Mercúrio, o ano dura aproximadamente 88 dias. Vênus, 225. Marte, 687 dias, o que daria 1 ano e 8 meses aqui na Terra. Se morássemos em Júpiter, só faríamos aniversário a cada 11 anos terrestres. Isso por causa da distância. O planeta levaria 4.332 dias para completar uma volta no Sol. Mas ainda não acabou, pois em Saturno levaria quase 30 anos terrestres para o bebê saturnino completar seu primeiro ano de idade. Em Urano e Netuno, caso você nascesse em um desses planetas,
Aqui na Terra, apenas o seu tataraneto poderia comemorar o seu aniversário de 1 ano, pois um ano uraniano equivale a 164 anos terrestres e um ano netunino são 165 anos aqui na Terra. Mas, voltando à Terra, sabia que o movimento de translação da Terra é responsável pelas estações do ano? Pois é, esse movimento está diretamente ligado às dinâmicas climáticas do planeta. Isso porque as estações do ano mudam de acordo com a posição orbital do planeta, fazendo com que os hemisférios norte e sul estejam sempre em estações opostas. Quando é verão no norte, é inverno no sul e vice-versa. Já que no verão, a incidência dos raios solares são maiores do que no inverno. O peãozinho aí ficou em equilíbrio e tal. Esse efeito giroscópico é o que mantém aí o peãozinho em equilíbrio. Aí o que pode acontecer quando o peão vai perdendo a velocidade, o que é? Ele vai tombando um pouquinho. Aí eu vou forçar um pouquinho para você entender. Quando ele vai perdendo a velocidade, o que vai acontecendo? Ele vai dando essa tombadinha e tal. Esse movimento é de precessão. Precessão, guardou? Então, na verdade, né, precessão, o que é? É essa tombada, que junto a essa associação do movimento de rotação e tal, eu tenho a precessão que é a tombadinha e tal. Mas essa tombadinha é a busca do equilíbrio ainda? É a busca do equilíbrio, tudo isso ligado ao equilíbrio. E aí, para você entender legal esse terceiro movimento da Terra, que a Terra precessa, é isso que a gente queria te mostrar, assistindo esse vídeo, então, você vai ter a noção de 3 movimentos da Terra: rotação, precessão e translação. Que é aquilo que eu vou fazer com esse fuso. Sabe que esse negócio é um negócio bem bacana, que ele é uma rosca sem fim, a gente chama ele de fuso. Boa noite, nós vamos falar agora sobre os movimentos das galáxias. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre o movimento das galáxias, se faz necessário dar uma pequena introdução sobre as galáxias em si. Em especial, nós vamos falar sobre a nossa Via Láctea, que é onde que nós estamos. As galáxias em si, elas são como cidades, estão em constante mudança, sempre sendo reconstruídas. As velhas, elas se desfazem e a partir desse material que elas soltam no ar, no caso a poeira e o gás, estrelas novas se constroem. Por isso que elas são como cidades que estão sempre em constante construção. E a gravidade, ela é a força que impulsiona a galáxia. E no centro da galáxia funciona o motor que a gravidade alimenta. Então, conforme as coisas elas colapsam, devido à gravidade, discos são formados e há disco por todos os lados no espaço. O nosso sistema solar é um disco, a nossa Via Láctea é um disco, e por eles ter esse formato de disco, eles acabam girando sempre na mesma direção. A galáxia, como dita antes, ela sempre está em constante movimento como uma roda gigante. No local onde a Terra está, na extremidade de um braço espiral da nossa Via Láctea, nós atravessamos a Via Láctea apenas uma vez a cada 250 milhões de anos, e isso não significa que ela se movimenta lentamente, que o giro ele é lento, mas é porque a nossa Via Láctea ela é enorme, muito grande. No caso, se a gente fosse comparar o nosso sistema solar a um tamanho de CD, a Via Láctea seria do tamanho do planeta, para a gente ter uma noção de como ela é enorme. Boa noite, Vitória. Eu vou falar sobre o movimento das galáxias. O movimento da galáxia ele é orbital e está em rotação, e sua estrutura ela é espiral, com persistência dos braços espirais. Ou seja, o disco da galáxia está em rotação em volta do centro galáctico. Da mesma maneira, o movimento orbital dos planetas evita com que estes caiam sobre o Sol. O movimento das estrelas e nuvens ao redor do centro galáctico faz com que esses fiquem firmes em seus devidos lugares. Sem este movimento de rotação, a força da gravidade mútua entre esses corpos já teriam feito com que
o Sol e todos os outros objetos de disco tivessem caído sobre o centro galáctico. O movimento coletivo das estrelas e gás ao redor do centro de uma galáxia é chamada de rotação galáctica. Observações de rádios feitas na linha de 21 centímetros de hidrogênio dão informações importantes sobre a rotação da galáxia através de mediações de desvio do Debye. Os astrônomos podem determinar a velocidade dos objetos na direção radial à nossa linha divisa. Essas observações indicam claramente que a galáxia não gira como um corpo sólido, mas sim em rotação diferencial. Isto significa que estrelas a diferentes distâncias do centro galáctico giram com diferentes velocidades. A curva de rotação de uma galáxia mostra a velocidade das estrelas e nuvens interestelares às várias distâncias do centro galáctico.